As incapacidades no INSS, aquelas que não estiverem em dia com o INSS, estão correndo um risco muito grande de cessação. Esse conteúdo, como todo conteúdo aqui no canal, é importante, tá? Tem sempre aí algo que você precisa saber para poder lidar com dificuldades dentro do INSS. Você não perde nada. Eu falo, você assiste um vídeo de 10, 15 minutos, você evita 10, 15 meses de problema. Então, olha lá a importância. Agora, o INSS está intensificando aí essas revisões por incapacidade, com foco no cancelamento aí de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença, de segurados que estejam fora da conformidade aí com as exigências médicas e até cadastrais. Existem portarias, quando eu falo que o INSS mexe na legislação, nos critérios, procedimento, você dorme, o INSS é de um jeito. No dia seguinte você acorda, já não é mais aquilo e pode ter certeza que piorou para você, tá? E essa portaria, por exemplo, 49, que foi publicada em julho de 2024, ela trouxe regras de prorrogação de benefícios para auxílio-doença, exigindo que os pedidos sejam realizados até 15 dias antes, com antecedência, antes do final do benefício, impondo prazo específico para que o segurado possa prorrogar. E muita gente não sabe, muitos segurados, muitas pessoas desconhecem. E aí perdem esse prazo, não podem mais prorrogar. E aí, o que eu faço? Você vai ter que começar tudo de novo. A segunda portaria, se o tempo de espera de perícia, olha, isso precisa saber para você cobrar o INSS, for maior do que 30 dias, o INSS tem prazo. Quando você, por exemplo, faz um pedido de prorrogação, o INSS tem que atender, tem prazo. Se ele não conseguir marcar a perícia para você em 30 dias, ele é obrigado a te conceder mais 30 dias de benefício automaticamente. Agora, se é agendado com prazo menor do que 30 dias, aí você tem que passar pela perícia, tá? Eles dizem que esse modelo pretende evitar pagamentos indevidos, assegurando que o benefício só continue enquanto a incapacidade for comprovada, sem interrupção abrupta, nem gastos impróprios e blá, 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 né, que a gente já conhece. Para falar bonito, para escrever bonito, tem um bando de intelectuais aqui nesse país. Agora, para fazer as coisas direito, eu vou te contar uma coisa, viu? Após a revisão realizada, cerca de 80% dos benefícios de incapacidade temporária revisados foram cancelados. Isso agora em 2024. Olha lá, outros 10% foram cancelados, por quê? Por falta de comparecimento. Vocês acreditam? Meu amigo e minha amiga, não pode dar essas brechas dentro do INSS. Como é que você marca lá uma perícia? É uma briga para conseguir, muitas vezes, você conseguir marcar, e tem gente que no dia deixa de ir. Isso é... E outra, já falei, o INSS tem tipo uma pasta lá da sua vida. Você, enquanto está contribuindo, você nem existe para eles, você só está dando dinheiro. Quando você pede um benefício, abre uma pastinha. Vamos falar assim, de uma forma figurativa. Abre uma pastinha, e dentro daquela pasta está lá, pediu o auxílio-doença, pelo motivo tal, atestado tal, laudo tal, no dia tal, no horário tal, concedido, por exemplo, o período, ficou afastado, pediu prorrogação, prorrogação por mais dias, negado, recorreu, foi para a justiça, foi... Vai contando todo o seu histórico dentro do INSS. Então, quando eu falo, às vezes, se você já teve 2, 3 negativas do mesmo benefício, do mesmo pedido, você vai pedir a quarta, vai ser negado. Porque já tem o histórico. Quando você entra na sala, por exemplo, e o perito está consultando o computador, ele já está olhando essa sua pastinha. Se você é freguês do INSS, está sempre lá pedindo um benefício. Se você já processou o INSS... Se você já fez reclamação na ouvidoria, se você trouxe documentação, eles sabem tudo ali, vai montando a tua capivara, né? Vamos chamar assim, né? Quando você vai numa delegacia que fala que vai puxar teu histórico policial, chama capivara. Então, o INSS puxa lá a tua capivara. E aí, não interessa se você esteja com, por exemplo, documentação completa, nada, ele olha ali e já tira a conclusão. Você pode entrar morrendo dentro da sala. Se lá está escrito que foi negado 3, 4 vezes, ele vai negar de novo. Na mesma ocasião, olha lá, quase 200 mil segurados foram submetidos à revisão. 160 mil perderam benefício e 20 mil tiveram pagamentos suspensos. Esse pente fino incide não apenas só em auxílio-doença, mas também nas aposentadorias por invalidez, que eu já falei que são um foco, que são revisadas aí a cada 2 anos. Tem aquela turma da exclusão, que tem mais de 60 anos, que já completaram 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos.
e os portadores de HIV, o restante. Dados históricos mostram que aproximadamente 50% dos benefícios de incapacidade revisados foram cancelados. Tá? Isso no histórico desde lá quando começou o Pentiro. Ninguém facilita nada não, pessoal, já falei. Todos nós somos números. Se você ficar em evidência, por algum motivo, eles colocam o seu número lá na telinha do computador e clica delete. Acabou. Os critérios de corte baseiam-se na avaliação laboral que o perito que conclui. Agora, me diz uma coisa, se ele não te examina, se ele não lê os laudos, se ele não ouve o que você tem a falar, e ele só vai pela pastinha lá, pelo seu histórico de pedidos de benefício do INSS, do que vale a sua situação naquele momento da perícia? Nada. É o que eu estou falando. É por isso que muitas vezes você olha lá no indeferimento de uma justificativa do perito para negar o benefício para você, que você está coradinho, que você está gordinho, que você está com a aparência boa. Não importa. Agora eu te pergunto, são todos os problemas de saúde que são assim, visíveis a olho nu? Não. Existem doenças, como nós falamos, progressivas, que elas têm fase, que elas estão, por exemplo, ataca. Eu não sou médico, tá, pessoal? Mas eu estou fazendo aqui uma analogia. Aquela fase que a pessoa fica quase morrendo, aí do nada a doença estabiliza, a pessoa retorna, e ela é progressiva. O tempo vai passando, ela vai tendo... Se você for chamado para perícia no momento lá que a doença está estável, e aí? O perito vai olhar para você e vai falar, não tem nada. Geralmente são doenças, distúrbios mentais, essas coisas que acontecem, né? Os critérios para se basear nessas avaliações de incapacidade é absurdo, tá? Além de revisões, pode ocorrer também os prazos, né? O segurado não cumpre muitas vezes. A legislação permite esses cortes graduais, tá? No caso de incapacidade. Beneficiário que recebe valor integral, por exemplo, 6 meses, depois 50%, os outros 6 meses e 25%, os últimos 6 meses, está se referindo à mensalidade de recuperação. Quando o auxílio-doença é acessado, por exemplo, no Pentino, a pessoa só vai receber aqueles dias que o benefício ficou ativo. A aposentadoria por invalidez, para quem recebe mais de 5 anos, ela tem a mensalidade de recuperação, que se refere a isso. Os 6 primeiros meses, você continua recebendo 18 meses, mesmo depois da cessação, só que você tem que estar recebendo no mínimo há 5 anos a aposentadoria por invalidez. Aí você recebe 6 meses, continua normal o salário. O segundo semestre você vai receber metade do que você recebia. E o terceiro, que é o último semestre, que vai dar os 18 meses, você só recebe 25%. E outra, você retorna ao trabalho recebendo isso, tá? Não é que você vai ficar encostado, não. A não atualização de dados cadastrais dá muito problema, muitas vezes, no CNIS. O CNIS é o histórico, né, de contribuições que você tem desde lá do seu primeiro salário, que ninguém nunca perguntou para você se você queria pagar o INSS, né? Ah, nós vivemos numa democracia. Sim, democracia quando é para nós. Quando é, por exemplo, para favorecer a eles, não é democracia não, aí é ditadura. Você tem que pagar, você é obrigado a fazer. Democracia é direito de escolha. Eu vou se eu quiser, eu faço se eu quiser. Mas algumas coisas aqui no Brasil sempre foram ditaduras. Você vai servir o exército, você é obrigado a se alistar. Você é obrigado, quando começa a trabalhar, a pagar o INSS. Ué, isso é ditadura. Se está te obrigando, não é por sua livre e espontânea vontade. Agora, até vacina hoje, né? Você é obrigado a... Não tem mais direito à escolha. Não, apesar que ultimamente não temos direito à escolha quase nada, né? E estão querendo tirar um pouco de alegria que a gente tem aqui de informação, de verdade, né? Na internet estão querendo também cortar tudo isso. E pior, então, estava vendo as matérias aí, parece que a coisa vai complicar. Igualmente, tá? A ausência no agendamento e no comparecimento das prorrogações dessas perícias, porque não é, quando passa de 180 dias, ela é feita através de perícia presencial, tá, pessoal? Então, tem muita gente que deixa de comparecer, ou comparece com a documentação desatualizada, chega atrasado, sabe? O INSS, olha, ele vai te tratar como você se trata. Se você é uma pessoa exigente, você sabe dos seus direitos, você corre atrás, você bate na porta lá quantas vezes for preciso,
porque exigindo o que é seu, eles podem ter um pouquinho de respeito. Agora, se você é aquele que, tudo bem, depois eu vejo, amanhã eu faço, é assim que o INSS vai te tratar, tá? Então, a ausência de agendamento, de comparecimento em perícias, tudo isso, pessoal, foi o que eu falei no começo do vídeo. Você está colocando você mesmo a corda no pescoço. O INSS também suspende benefícios, olha lá, que não realiza saque. Você sabia disso? Se coloca lá, por exemplo, um pagamento seu, o INSS deposita o benefício, a conta ficou sem movimentação 60 dias, eles pegam o dinheiro de volta porque dá suspeita de fraude, suspeita de morte, eles alegam várias coisas. E aí você entra depois numa análise. E nessa análise você já sabe, né? Daquele jeito, né? Então, caiu o dinheiro na conta, mesmo que você não precise, vai lá, tire R$50, que aí você fez uma movimentação, entendeu? Para evitar a cessação é crucial que você mantenha, pessoal, sempre toda a documentação em ordem, o seu cadastro em ordem, tudo em ordem, tá? Mesmo no âmbito judicial, o benefício ele pode ser cessado ou pode ser negado exatamente por isso. Você tem que comprovar. Quem recebe benefício do INSS não tem sossego. Esse papo que as pessoas geralmente falam, tá na caixa. Não, você não está na caixa, você está no inferno. Porque o INSS é um inferno. Você não tem sossego. Eles já fazem um inferno na tua vida, que assim você desiste e vai trabalhar lá, mesmo capenga, com sequela, doente, para você sair. O negócio deles é receber, não é pagar. Entendeu? E quando eles não conseguem receber, ainda eles inventam que você autorizou a ser descontado 6 milhões, entendeu? A coisa funciona assim, entendeu? Tem muita gente que é sustentado, políticos, empresários, que é sustentado por você, por mim, pelos pagadores de impostos, através do quê? Através dessas atitudes, né? E o que acontece com esses caras? Nada. Tem alguém que roubou aí os 6 milhões e 300 presos? Tem alguém que perdeu dinheiro? Tem alguém que... Eu não vi falar nada disso. E eu estou ouvindo falar que quem vai pagar são todos nós. Pois é. É isso aí, pessoal. Para você que está chegando a primeira vez no canal, aqui é a realidade, tá? Não adianta. Tem muita gente que não gosta de ouvir a realidade, é uma tortura, né? Tem uma meia dúzia aqui que quando eu falo a verdade, nossa, parece que eu estou torturando. Mas tem que ouvir a verdade é a verdade e acabou. E eu não falo a verdade minha, eu falo a verdade dos fatos. Não houve os descontos indevidos no INSS, os 6 milhões de reais? Não houve? Mas foi o governo lá do Bozo. O governo do Bozo está querendo abrir a CPI. Todos os seguidores do Bozo estão querendo abrir a CPI. Quem não quer que abra a CPI é o governo atual. Será? Por que será? Mas começou no governo... Não começou no governo do Bozo, não. Começou lá atrás, desde 2006. E aí? No governo do Bozo tentaram ainda tirar isso aí. Quer dizer, quem não quer a CPI é porque tem algo a esconder. Se fosse no governo do Bozo, vocês acham que a CPI já não estava rolando? Pois é. É que tentam também brincar com a inteligência da gente, né? Manipulam. Fizeram isso a vida inteira, por isso estão querendo censurar a internet. Meu amigo e minha amiga que me incentiva a estar todos os dias aqui, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês com muita paz, saúde, prosperidade, com alegria, com tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.